Aqui nós vamos ver, gente, um pouquinho de área de figuras planas. Vamos ver o significado da palavra é a área, né? E alguns exemplos de como calcular alguns tipos de figuras de áreas planas. Então, o que é área? A área é calcular a parte interna, né, de uma figura plana. Nesse caso aqui, temos 5 exemplos de figuras planas. Então, quando você vai resolver a atividade, a primeira coisa que você deve fazer é analisar que tipo de figura, porque cada tipo de figura é resolvida de uma certa forma. Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, ele diz: calcule a área de um terreno quadrado. Então, essa aqui é uma região quadrada, quer dizer que tem todos os lados iguais, né, semelhante com as mesmas medidas, que é 6. Cada lado dele aqui mede 6 metros, né? 6 metros. Quando se fala em área, nós vamos calcular essa parte interna aqui, ó. Essa parte que está aqui dentro aqui. Então, por exemplo, eu tenho um lote, comprei um lote que tem 6 metros de lado. Quantos metros quadrados ele tem? Quer dizer que tá perguntando qual é a área desse lote. Então, nesse caso aqui, é a área. Então, para calcular uma área de um quadrado, de uma região quadrada, nós multiplicamos o lado pelo lado, ó. A área é igual ao lado vezes lado. Estou usando a mesma letra porque as medidas são iguais, né? Se fosse medida diferente, letras seriam diferentes. Então, letras iguais representam a mesma medida. Vai ficar 6 vezes 6. A é igual a 6 vezes 6. Então, 36. Como aqui é metros, então, essa minha área tem 36 metros quadrados. É como se eu tivesse também um exemplo prático. Eu tenho uma sala que mede 6 metros, ela é quadrada, as suas medidas são 6 metros de cada lado. Quantos metros quadrados de cerâmica eu devo comprar, no mínimo, para revestir esse chão? Então, nesse caso aqui, ó, 6 vezes 6, eu preciso comprar 36 metros quadrados de cerâmica, no mínimo, para revestir esse chão. Então, área é a parte interna da figura, tá? Então, no segundo exemplo aqui, eu tenho um retângulo no segundo exemplo. O retângulo, eles são medidas diferentes. Então, nesse caso aqui, esse lado aqui tem uma medida e esse lado aqui tem outra medida. Esses dois lados têm medidas iguais. Esse aqui são medidas iguais. Então, aqui já é um retângulo. Aqui nós chamamos de altura e aqui nós chamamos de base. Eu não posso usar L e L porque são medidas diferentes. Como aqui é 12,5 em cima, aqui na base também é 12,5. Então, qual é a fórmula que nós usamos? É base vezes altura. Quer dizer que eu vou multiplicar. Qual o valor da minha base? Se aqui em cima, na parte superior, é 12,5, aqui também é 12,5. Repito A, então é 12,5, tiro o B, coloco 12,5, vezes a altura. Qual a minha altura? 6. Então, agora, eu tenho a operação de vezes aqui, eu multiplico. 12,5 vezes 6 dá 75. Como é que é centímetro? Fica centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo aqui é 75 centímetros quadrados. Calcule a área do triângulo abaixo. Nesse caso aqui já é um triângulo. A fórmula de eu calcular a área do triângulo já é diferente. A é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui é base e aqui é altura. Por que eu divido por 2? Porque nós vamos a teoria aqui do retângulo, ó. Aqui, quando eu junto isso aqui, eu tenho um retângulo. A metade desse retângulo aqui. Então, o triângulo, ele é metade do retângulo. Esse triângulo retângulo é metade do retângulo. Então, por isso que nós dividimos por 2. É a fórmula do retângulo, só que dividido por 2. Qual o valor do B aqui, ó? 12 vezes a altura, que é 5. Embaixo, não posso esquecer do 2, tá? A igual 12 vezes 5 dá 60. E o 2 aqui embaixo. Agora, você divide. 60 dividido por 2, 30. Observe que tá metro, então é metros quadrados. Então, essa área que tá pintada aqui, ela equivale a 30 metros quadrados. Nesse quarto exemplo, já tenho outra figura que é um losango. O losango, ele é semelhante a uma pipa. Deixa eu colocar aqui a pipa, vocês vão lembrar que é uma diagonal, né, que ela é menor, e aqui é diagonal maior. A diagonal maior, na fórmula dela, é assim. A é igual a diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2.
A diagonal maior é representado pelo D maiúsculo e a diagonal menor é representado pelo D minúsculo. Quer dizer que o valor maior, o valor menor. Então, vou substituir os valores. Aqui a pipa, por exemplo, aqui eu tenho uma pipa que tem 10 centímetros de diagonal maior, 7 centímetros de diagonal menor. Não, quanto de papel eu preciso comprar para poder, mínimo de papel para poder fazer essa pipa? Então, o D maior aqui é 10, né? O D menor aqui é 7. Então, vai ficar 10 vezes 7, não posso esquecer do 2. Então, A é igual 10 vezes 7, 70 dividido por 2. 70 dividido por 2, 35 centímetros quadrados. Tá? Aqui, mais outra, circular. Circular, o círculo, né? Circunferência aqui. Raio, 10. Outra coisa que tem que ter bastante atenção, que nesse tipo de questão aqui, que é porta circular, da circunferência, não pode ser que não venha a palavra raio, mas pode ser que venha a palavra diâmetro. Aí você tem que lembrar que o diâmetro, né, é 2 vezes o raio, né? Ou seja, se eu tivesse colocado aqui 10 metros de diâmetro, você precisaria dividir por 2, porque o diâmetro vai daqui até lá, de uma extremidade à outra. E o raio é só metade, só você lembrar do raio da bicicleta, ele sai do meio até a extremidade aqui. Então, esse aqui é o raio. Então, se na palavra tiver a palavra diâmetro, aí você tem que lembrar que o diâmetro, né, é o dobro do raio. Então, você precisa dividir por 2 para achar o raio. Então, qual é a fórmula? A igual a πr ao quadrado. O meu π sempre vai ser 3,14, a não ser que no comando da questão fale para você colocar 3, 3,1, mas se não tiver subentendido aqui, você coloca sempre 3,14. Então, A igual 3,14 não muda, né? Isso aqui, a única coisa que vai mudar aqui é o raio. Nesse caso aqui é 10 ao quadrado. Ah, lembrando, se aqui fosse diâmetro, você não ia colocar 10, você ia colocar 5, que é a metade. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma potência. Em hipótese alguma, você pode multiplicar primeiro. Sempre nós resolvemos a potência. Então, repete 3,14 vezes 10 ao quadrado. Não é 10 vezes 20. Não é 10 vezes 2, quer dizer. É 10 vezes 10, ó. Se fosse 10 vezes 2, ia dar 20. Então, mas não é 10 vezes 2. É 10 vezes 10, que será 100, tá? A maioria de vocês confundem, vocês fazem 10 vezes 2, só que é 10 vezes 10, ou seja, é o 10 duas vezes. Então, tem a multiplicação 3,14 vezes 100, dá 314 metros quadrados. Então, essa horta aqui, eu tenho uma área de 314 metros quadrados. Então, não é complicado calcular a área de figuras planas. Aqui temos apenas 5 exemplos. Mas como você pode observar, então primeiro você tem que analisar o problema e ver que tipo de área que você tem para ver qual é a fórmula que você vai utilizar para resolver.